Boa tarde! Começamos hoje o nosso chá entre amigos. Isso é muito necessário que a gente mantenha essa nossa oportunidade de um momento que a gente possa experimentar alguns conhecimentos extras que por vezes não estão aí no nosso dia a dia, certo? Então, para hoje, o que a gente preparou? Um assunto muito interessante, muito importante para que a gente pense juntos. E esse pensar, eu quero trazer esse assunto que pode ser de muita profundidade, mas de uma forma leve. Esse assunto é sobre a nossa energia, sobre a física quântica. A gente não vai fazer continha aqui, certo? Mas a gente vai trabalhar exatamente esse olhar de tudo isso que existe e que pode contribuir com a nossa evolução espiritual, com o nosso momento de aprendizado, com o nosso autoconhecimento, certo? Mas antes disso, vamos ficar aqui com o nosso desafio da semana. Esse desafio da semana, ele vem a se juntar com essa abordagem energética da física quântica, da energia, de tudo que nos cerca. E é uma abordagem para que nesses próximos dias a gente não julgue pessoas, a gente não julgue as situações, mas que a gente tenha um olhar de observador. Um olhar de buscar um aprendizado em qualquer coisa que esteja aí ao nosso redor, que pode ser aquele recadinho, aquele sussurro ou aquele aviso de que se você fizer diferente, as coisas poderão ser diferentes para você. Ou talvez aquilo que te incomoda seja exatamente aquilo que precise ser trabalhado. Então, o que vier com necessidade dessa coisa que a gente tem do julgar, o que a gente vai fazer essa semana? A gente vai pensar, o que isso me traz de aprendizado? Que recadinho tem aí para mim? E aí eu quero que você deixe nos comentários depois se você teve algum insight nesse sentido. Se você puder escrever exatamente o que seja, a gente pode até qualquer dia conversar a respeito. Ou se você pura e simplesmente, só me diga aí, se você observou alguma coisa diferente em que esse detalhe do não julgar fez diferença para você. Tudo bem? Ok? Muito profundo isso? Acredito que não. A gente vai fazer essa conversa de uma forma leve, de uma forma natural, para que a gente consiga ter um aprendizado sem sofrimento, né? Para que a gente consiga olhar as coisas de fora, como se elas não estivessem fazendo parte aí do sofrimento do nosso dia a dia, da nossa vida. Tudo bem? E aí eu trouxe essa figura linda de toda essa energia da física quântica, quando a gente busca espiritualidade e a gente vai observar, a gente vai trazer aqui uma conversa de que a gente, sim, precisa trazer essa energia, entender que essa frequência faz parte da nossa frequência ou a gente permite que ela faça parte. E a física quântica e a espiritualidade, elas merecem estar juntas, merecem andar lado a lado. Então, o que a gente vai iniciar aqui num pensar, numa conversa dessa física quântica e dessa espiritualidade, porque elas estão profundamente ligadas.
e elas vão nos ajudar a entender o motivo e a forma com que o universo funciona, com que o universo nos dá de resposta, com que eu consigo trabalhar isso, fazendo com autorresponsabilidade essa vinculação das coisas que eu almejo, das minhas intenções, porque com a física quântica, e a gente vai explicar algum detalhe, a gente pode moldar a nossa realidade de acordo com as nossas intenções. Então, quais são as suas intenções no seu momento de vida agora? O que você mais busca? O que você mais quer? Você tem realmente dedicado parte do seu dia ou algum momento do seu dia para que essas suas intenções elas realmente aconteçam? Você busca realmente trabalhar de alguma forma para que aquilo que você almeja realmente aconteça? Tem um ditado que é assim meio antigo, que era dito até pelo meu avô, que o olho do dono, ele engorda o gado. E o que a gente pode aprender com isso? E ter isso como um desafio a partir de agora, né? O nosso desafio da semana é o não julgar. E esse olhar engorda, o que você tem olhado? Quais são as coisas que você passa o dedinho ali no celular e que te chama atenção e que você dá uma curtida? Quais são as coisas, as conversas e as leituras que você faz? E o quanto isso contribui com a sua evolução espiritual, com a melhora do seu dia? Já pensaram sobre isso? Será que é só meu avô que falava isso, que o olho do dono engorda o gado? Pensa assim, quando eu quero fazer um curso, adianta só eu ir lá na escola, fazer a inscrição, pagar esse curso e não trabalhar nisso? As coisas não entram na nossa mente por osmose. A gente precisa ter uma atenção, a gente precisa trazer a nossa energia, fazer com que essa energia desse novo faça parte do nosso dia a dia. Então, simplesmente fazer uma inscrição, ir lá à escola, fazer a inscrição, não faz diferença na minha vida, não vai mudar nada. Tudo aquilo que todo aquele povo que estava lá estudou, preparou uma aula, trouxe o aprendizado, se eu não me colocar à disposição para aprender isso, a coisa não vai mudar. Isso não vai entrar no meu sistema, não vai fazer parte do meu dia a dia. E pior, hoje em dia a gente faz inscrição onde? No próprio celular. Então eu pego o tal do celular e aí eu vou lá, faço a escolha do que eu quero, faço a inscrição e aí eu tenho 2, 3 anos para continuar, para concluir aquele curso. E por vezes já aconteceu com vocês do curso chegar no final e você ficar no atropelo e você não ter aproveitado todo aquele aprendizado? Então, quando meu avô dizia que o olho do gado, que o olho do dono engorda o gado, não vamos trocar as figuras de lugar, que o olho do dono engorda o gado, ele tinha toda a razão. Porque se eu não me colocar nessa situação de atenção,
de cuidado, isso não vai fazer diferença, isso não vai fazer parte do meu dia a dia. Isso não vai trazer, eu não vou aproveitar esse conhecimento que foi me colocado à disposição, que o universo me colocou à disposição, porque nada acontece por acaso. E a gente vai ver isso em física quântica, inclusive. A gente vai chegar num ponto em que esse insight a gente vai ter. Então, eu preciso sim estar observando. Outro exemplo, quero eu aprender a fazer tricô, a fazer crochê. Aí eu compro agulhas, eu compro linhas, lãs, mas eu não começo a trabalhar isso. Eu não começo a fazer um trabalho físico, né? De desenvolvimento fino dessa minha prática para que as coisas aconteçam. Então eu vejo aquele trabalho lindo que eu posso fazer. Se alguém fez, eu também tenho condição de fazer, mas eu me dedico o suficiente? Então será que essa dedicação, esse olhar, esse cuidado eu tenho feito? Eu tenho me dado de presente? Por quê? Porque senão eu vou ficar naquele discurso de, por favor, engorda bichinho, mas se eu não trabalhar, se eu não agir, o que vai acontecer? As coisas vão continuar do mesmo jeito, fora do meu controle, fora das minhas intenções, fora da minha vontade. E aquele meu gado que poderia estar gordinho, bonito, desenvolvido, crescido, ele vai estar definhando. O gado vai morrer de inanição. Por quê? Porque ele não teve o cuidado necessário. Aquela linha ou aquela lã vai apodrecer. E o que eu tenho feito com a minha vida? O que tenho feito eu com as oportunidades que estão aí disponíveis? Tenho aproveitado, tenho olhado, tenho cuidado ou tenho deixado passar? Então, quando a gente pensa em energia, quando a gente pensa que toda essa energia, ela existe e ela está aí disponível, se eu não me colocar nessa frequência, como eu coloquei lá no convite, energia e frequência, se eu não me colocar nessa frequência adequada, o que vai acontecer? Eu não vou ter o aprendizado. Pior ainda, se eu me colocar na disponibilidade de uma frequência ruim, eu vou baixar a minha energia. Então, a minha energia, ela depende exatamente do que eu me ofereço. Se eu busco estar em lugares onde a frequência é elevada, eu estou elevando a minha energia. Se eu estou num ambiente onde a energia ela não está boa ou é uma energia baixa, o que vai acontecer? Eu também vou atingir essa frequência. Já observaram assim que você por vezes está num ambiente e as coisas parecem que não andam bem, as coisas parecem que não estão bem? Então, observe se a frequência desse local, se ela está elevada, se as pessoas estão felizes, se as pessoas têm discursos positivos, porque isso faz parte dessa energia, isso faz parte dessa frequência. Isso é física quântica. E essa física quântica, ela faz parte do nosso viver. E aí existe muita literatura a respeito.
E um livro que eu achei muito interessante é o livro que chama A Jornada Quântica da Realidade, de um autor de nome Bruno Musillo. E ele traz para a gente essa abordagem como um guia para que a gente explore essa nossa intersecção, esse nosso contato com essa física quântica, com aquela energia que eu mostrei para vocês, com a espiritualidade, com a autoajuda, com o autoamor, com o autocuidado, com o autorrespeito. Por que a falta de respeito conosco? Papai do céu me criou para ser uma pessoa de luz. Ele me deu parte da sua luz. Eu tenho uma fagulha divina em mim. Eu sou energia. Eu me permito estar em ambientes que possam contribuir com a minha evolução. E eu pura e simplesmente não observo isso? Agora, será que a gente está num momento de vida, está bem, a ponto de conseguir perceber isso? Isso faz parte do nosso cuidado, do nosso autocuidado. Quando a gente, quem já teve a experiência, quando você utiliza um avião, qual é a instrução da aeromoça? Da comissária de bordo? Para que, caso aconteça alguma coisa, você coloque a sua máscara e só a partir daí você vai ajudar o próximo. Então, como está essa situação de eu estar me cuidando? Estar eu buscando essa máscara, essa energia, essa proteção, para que eu esteja bem e consiga aí ajudar o próximo. Já pensaram nisso? Coloca aí nos comentários se isso veio um dia aí, se você teve esse tipo de possibilidade de conhecimento, que você precisa estar bem, para que a pessoa do lado possa ter a sua contribuição, para que você não seja aquela energia negativa que baixa a frequência do lugar. Isso a gente precisa se observar, né? Então, a física quântica, ela tem realmente esse propósito de ajudar com que a gente consiga atingir os nossos objetivos a partir das nossas intenções, melhorar a nossa saúde, desenvolver a nossa mentalidade para o lado positivo, né? Elevar a nossa frequência para que a gente tenha essa fé, essa frequência elevada, para que a gente consiga estar bem, para que a gente consiga contribuir conosco nesse nosso aqui e agora. Muito profundo isso? Mas é uma conversa que a gente pode dizer que o universo é luz, que o universo tem muito conhecimento e a gente precisa buscar. Então, esses insights, eles podem vir para a gente como uma revelação divina, como uma possibilidade da gente melhorar, não é isso? Da gente melhorar nossa vida, nosso momento espiritual, para a gente transformar nossa vida nessa situação de luz. Então, toda essa energia que eu vejo aqui nessa figura, nesse círculo, né? nessa energia, nesses elétrons e nesses nêutrons e nessa frequência, toda ela existindo, ela existe e ela está aí disponível para nós. Isso não é simples, mas faz parte da nossa necessidade de criar e elevar essas energias e fazer tudo isso circular, entendendo que cada um desses pontos são partículas subatômicas.
nêutrons, elétrons, prótons. Isso não só existe lá na nossa aula, quando a gente fez lá estudos de física, não é isso? De química. Mas tudo isso está em nós. Isso está na água. E a gente não toma água, então a gente traz isso para a gente. Fazendo uma analogia dessa água para esses ambientes aos quais a gente frequenta. Do mesmo jeito que eu tomo água, eu sou impactada com esses ambientes. E essas partículas subatômicas, tanto da água quanto desses ambientes, elas vão impactar o meu ser. Por quê? Porque essas energias, elas estão entrelaçadas. E aí, tem um exemplo na física quântica que é muito necessário que a gente lembre, que a gente entenda. Que independente da distância, independente da quantidade, né? Essas energias entrelaçadas, elas poderão impactar a gente. Já aconteceu com você de você pensar em alguém e essa pessoa te ligar? Ou você pensar nessa pessoa por ter visto uma foto ou por ter conversado a respeito de algum assunto que essa pessoa também tem interesse e de repente essa pessoa fala assim, faz um contato com você e ela fala, nossa, estive pensando em você, estava precisando falar mesmo com você. O porquê? Independente da distância, o que a gente fez quando a gente pensou nessa pessoa? A gente movimentou essa energia. Essa energia entre nós, ela estava entrelaçada e ela foi impactada com esse nosso pensar. Então, o que será que a gente tem pensado? O que será que a gente emite quando a gente pensa numa determinada pessoa? Se eu penso numa pessoa e eu fico feliz, você pode ter certeza que eu estou impactando positivamente, independente da distância dessa pessoa. Agora, se quando eu penso numa situação em que envolvem pessoas, ou penso numa determinada pessoa e me vem uma sensação não boa, um sentimento de tristeza, você pode ter certeza que algum aprendizado aí existe. Por quê? Porque Papai do Céu nos criou de forma com que nós estivéssemos sempre numa frequência elevada, com uma frequência elevada, de que as coisas aconteceriam de forma leve, de forma boa e positiva, certo? Então, essa energia, essa situação em que eu tenho a possibilidade de contribuir com o ambiente, contribuir com o universo, né? Fazer uma doação de energia. Essa possibilidade eu vou proporcionar. E isso vai impactar o meu dia, isso vai impactar meu momento de evolução espiritual, isso vai fazer parte dessa espiritualidade vinculada à física quântica, vinculada à energia, vinculada a essa frequência a qual sai de mim. Então, a física quântica, ela nos ensina que essa energia que está em mim, ela vai se manifestar da forma a qual eu bem entender.
Então, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar contribuir com partículas, com ondas, com frequências, melhorando o campo quântico dos espaços onde a gente estiver. Porque a gente tem esse poder, a gente tem essa possibilidade. Existem mudras, né, que são posições de mão que a gente faz, não é isso? E uma delas é colocar a mão esquerda sobre a direita, trazer junto do peito. E aí quando você pensa assim, nossa, eu frequentei determinado espaço em que foi ensinado para que eu colocasse a mão esquerda sobre a direita para receber determinado bem, não é isso? Por que será, não? Porque essa imposição de mão, esse poder que a mão tem, na hora inclusive em que se aplica o reiki, na hora inclusive em que eu abraço alguém, isso é doação de energia. E isso a física quântica explica que eu não preciso nem estar tão perto das pessoas, mas que essa partícula subatômica, ela não tem noção de tempo nem de espaço. Então, pense nessa sua mão. Olhe agora para a sua mão. O que será que ela te traz de informação? É uma mão que afaga ou é uma mão que aqui está retesada com vontade de bater? Como é isso para você? Já olhou para sua mão? Já viu seus dedos? Já viu se eles estão com uma aparência de estresse? A gente precisa ter esse olhar para a gente, para que a gente aproveite essa energia, para que essa energia dessa imposição de mão, ela seja muito bem-vinda no nosso momento. E a gente consiga, observando como a gente tem de cuidado conosco, esse cuidado com a mão, essa energia. Será que a minha mão está muito retesada? Será que eu observo como eu estou? Se você não observa a sua mão, que está na sua frente, que dirá seu pé, coitado, que está lá embaixo, que dirá suas costas que você não consegue ver. Porque a gente tem esse poder energético de levar essa energia, de conduzir a energia a partir da nossa mão. E essa figura que está aí entre as mãos pode ser o seu próprio alimento. Que se você, ao se aproximar da mesa, ao se colocar aí num momento de alimentação, se você estiver nervoso, se você estiver estressado, é preferível até que não coma. Porque olha a energia que a gente emana a partir da nossa mão. Já pararam para pensar nisso? Eu já comentei aqui, me fugiu o nome agora, mas de um trabalho, de um estudo que foi feito a partir da energia numa porção de arroz. Essa porção de arroz, quando a gente emana para ela amor, ela não apodrece. Mas quando a gente emana uma energia de raiva, uma energia, palavras, né, negativas, ela cria um mofo com muita rapidez. Então, o que será que essa minha mão tem proporcionado para as coisas às quais eu ponho atenção,
Porque eu ponho atenção e levo a mão. Eu ponho atenção e manuseio determinado item. Manuseio um alimento. Manuseio um fio para fazer um trabalho manual. Manuseio o alimento que eu vou oferecer para o meu animal de estimação, para o meu pet. Não é isso? Então, o que eu estou emanando com a minha mão? O que minha mão leva de energia quando eu cumprimento alguém? É uma troca de energia. E tudo isso precisa ser muito bem observado por nós. Já tinham pensado nisso? Deixa um comentário aí para mim. Eu quero saber se essa conversa está te trazendo algum insight para que você seja uma pessoa diferente a partir de agora, para que você passe a se observar mais ainda. E aí, a espiritualidade, ela nos ensina que tudo nessa conexão está conectado também com Deus. Então, o quanto mais eu estiver com esse vínculo, com esse eu superior, nesse plano divino, melhor eu estarei. Certo? Faz sentido para você? E tudo isso não tem nada a ver com religião. Isso é um autoconhecimento que a gente vai levar por qualquer lugar onde nós estejamos. Pode ser dentro de uma igreja, pode ser numa sinagoga, pode ser num centro de umbanda. Qualquer local onde a gente vá, a gente leva isso. Por quê? Porque isso faz parte de nós. Somos nós, é a nossa energia que está chegando, não é isso? E a gente precisa, né, desvincular essa nossa percepção de energia com pecado, com obrigação. Não, a gente está contribuindo com o universo, contribuindo com o nosso momento de vida, de autoconhecimento e de evolução espiritual como um todo. Tudo bem? Profundo isso? Eu trouxe esses ensinamentos, né? Com muito cuidado, com muito carinho, para que não impacte, né, no sofrimento aí, no nosso momento aqui. Terça-feira, chá entre amigos. Tem que ser uma conversa leve, não é isso? E a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa prática meditativa. E que se você tiver um pouco de água aí, deixa essa água para que essa água seja energizada, para que ela tenha esse contato com esse momento positivo. Porém, qual é a minha proposta para a nossa prática de hoje? Que a gente pense um pouco, e aí eu quero que você tenha carinho e cuidado com você. Traga esse cuidado, como se você fosse cuidar da pessoa que você mais ama. Porque é uma frase muito impactante, mas que ela precisa ser analisada com muito carinho e com muito amor. E a frase é a seguinte: que por mais que a gente não queira aceitar, quando a gente não gosta de alguém, é porque de alguma forma ela é o nosso espelho. Então, a gente conversou sobre física quântica, a gente viu que não existe distância, a gente viu que a gente tem toda essa energia em nós.
Então, a compaixão, ela precisa estar conosco para que a gente melhore também a nós mesmos. E esse olhar para essa situação de não gostar de determinado ato de alguém é porque essa pessoa está fazendo alguma coisa que está me trazendo um momento para que eu reflita o que isso está me trazendo de recado. Então agora eu quero que a gente feche nossos olhos e a gente trabalhe uma energia daquela nossa vela, para que essa nossa vela ela transmute com essa chama essa sensação não positiva, esse sentimento que poderia não estar acontecendo ali. Nesse outro ser, existe também uma fagulha divina. Então eu quero que a gente se coloque agora num momento de perdão para nós mesmos. Perdão para que a gente aceite e para que a gente entenda que as pessoas agem no seu melhor e que a sabedoria pode nos proporcionar esse olhar diferente para isso, esse olhar de perdão para nós mesmos, para que a gente sinta isso diferente. Então agora eu quero que você respire bem profundo e que você busque aceitar e você busque transformar essa sensação em algo que te complete, em algo que seja positivo para você. Em um momento em que você perceba que isso é um aprendizado e que vai fazer muito bem para você. Você transmutar isso em você próprio, porque é a partir de você que tudo acontece. É a partir de você pensando naquela ondinha que quando a gente joga uma pedra na água, ela vai se afastando do ponto onde a gente atirou a pedra. Então eu quero que você se coloque aí num momento de perdão, de auto-perdão. E aí eu vou trazer também, para aproveitar esse momento de introspecção, o provérbio do dia, para que algum aprendizado venha aí para essa transmutação energética. Dia 4. Provérbios, de número 4. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento.
Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a. E agora, devagar, eu quero que você vá retomando a consciência com sua pele, com o local onde você esteja. Vá voltando aqui pro aqui e agora. Vá movimentando os seus dedos das mãos, dos pés, mexendo aí os seus ombros, o seu corpo. E ainda de olhos fechados, eu quero que você demonstre gratidão por essa transmutação que a gente pôde trazer agora com essa consciência de toda essa energia que a gente tem e esse poder que a gente tem de realizar as nossas intenções, as nossas vontades, os nossos propósitos. Tudo bem? Vai abrindo seus olhos devagar, vai voltando para aqui agora, vai dando uma espreguiçada. Pode tomar aí o gole da sua água e sentir essa água entrando pelo seu corpo. Essa água que foi energizada, porque você emanou essa energia. Física quântica explicou isso, explica isso, e eu trouxe mais esse aprendizado aqui para o nosso momento do chá entre amigos. Então, até a próxima terça-feira. Gratidão aí, aguardo o comentário de vocês e até mais.